Olá, boas-vindas à nossa conversa detalhada de hoje. Vamos explorar juntos alguns pontos essenciais de direito civil, tá? Com base naqueles materiais de estudo focados nos pontos 10, 11 e 12 do edital da magistratura. Isso aí. O alvo hoje são os direitos reais e o direito de família, que são temas, assim, decisivos para quem busca aprovação, né? Sem dúvida. Cruciais. Nossa missão aqui é extrair e debater os conceitos, os artigos, né, os julgados mais relevantes desses PDFs, pensando direto na aplicação em prova. Preparados? Vamos lá. Então tá, vamos começar desvendando a base de tudo. O direito de propriedade. Perfeito. O direito de propriedade ele está lá na Constituição, né? E também detalhado no artigo 1228 do Código Civil. É a espinha dorsal dos direitos reais, sabe? Uhum. A gente costuma usar aquele mnemônico, o GRUDE, para lembrar dos atributos. Gozar, reaver, usar e dispor. Ah, o grude, clássico. Gozar é poder tirar os frutos, né? Reaver é buscar a coisa de quem está com ela injustamente. Usar é, usar mesmo, servir-se da coisa. E dispor é poder vender, doar, transformar, enfim. Entendi. Quando todos esses poderes estão com o titular, aí a gente tem a propriedade plena. Mas essa propriedade não é absoluta, né? Lembro que os materiais destacam muito a questão da função social. Como é que isso limita o proprietário na prática? Exatamente. Não é absoluta. O parágrafo 1º do 1228, ele está totalmente alinhado com a Constituição. Ele exige que a propriedade cumpra sua função social e econômica. E tem mais, né? Respeitar o meio ambiente, o patrimônio cultural, as relações de trabalho. É bastante coisa. Sim. Isso significa que o uso não pode ser, tipo assim, só para o umbigo do proprietário, ou prejudicar a coletividade. E ainda tem o parágrafo 2º, que veda os atos emulativos. Ah, aqueles atos só para provocar o vizinho. Isso. Aqueles praticados sem interesse legítimo, só para prejudicar mesmo. A propriedade hoje ela tem um componente de socialidade muito forte. Entendido. E como é que se adquire a propriedade de um imóvel? A uso capião. Nossa, parece um universo à parte, né? Sempre cobrada. Quais os pontos que, assim, realmente importam para a prova? A usucapião é, de fato, crucial. Não tem como fugir. O essencial é entender os requisitos gerais, sabe? Primeiro precisa de uma posse qualificada, que a gente chama de ad usucapione. Certo. Essa posse tem que ter a intenção de ser dono, o tal animus domini. E, claro, o tempo passando, né? O decurso do prazo legal. E essa posse tem que ser como? Tem que ser mansa, pacífica, quer dizer, sem oposição eficaz do proprietário, contínua, sem interrupções, e aí, dependendo da modalidade, vai precisar também de boa-fé e justo título. E tem a possibilidade de somar posses, né? O artigo 1243, a accessio possessiones. Isso também é relevante, pode cair. E as modalidades são tantas, quais as que, assim, mais merecem atenção na hora do estudo? Olha, eu focaria em comparar as principais, para não se perder. A extraordinária, lá do artigo 1238, é tipo a regra geral dos prazos mais longos, 15 anos. E o bom dela é que não precisa de justo título nem de boa-fé. 15 anos? É tempo, hein? Mas esse prazo pode cair para 10 anos se a pessoa tiver feito do imóvel sua moradia habitual ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. A tal posse-trabalho, né? Certo, a posse-trabalho reduz. E a ordinária? Já a ordinária, do 1242, ela exige justo título e boa-fé. O prazo aqui é menor, 10 anos. 10 anos com justo título e boa-fé? Isso. E esse prazo também pode ser reduzido para 5 anos. Isso acontece se o imóvel tiver sido adquirido onerosamente, com base num registro que depois foi cancelado, e desde que os possuidores tenham estabelecido moradia ou realizado investimentos sociais e econômicos. É uma hipótese mais específica. Entendi. Então, extraordinária e ordinária são a base e as especiais. Depois vem as especiais. Essas têm prazos ainda mais curtos, geralmente 5 anos, e requisitos ligados a uma função social mais direta. 5 anos. Quais são elas? Tem a rural, que está na Constituição, artigo 191, e no Código 1239. É para áreas rurais de até 50 hectares,
A pessoa tem que morar e tornar a terra produtiva e não pode ser proprietária de outro imóvel, nem rural, nem urbano. Ok, rural. 5 anos, 50 hectares, moradia, produção, sem outro imóvel. Exato. Aí tem a urbana, também na Constituição, artigo 183 e no Código 1240. O prazo é o mesmo, 5 anos, mas para áreas urbanas de até 250 metros quadrados. A pessoa também tem que usar para a moradia dela ou da família e não pode ter outro imóvel. Urbana, 5 anos, 250 metros, moradia, sem outro imóvel. Parece bem comum essa. É bastante comum. E tem uma que gera muita dúvida, a familiar, do artigo 1240-A. O prazo é curtíssimo, só 2 anos. 2 anos? Nossa. Sim, é para a situação daquele ex-cônjuge ou ex-companheiro que ficou no imóvel do casal, de até 250 metros quadrados, depois que o outro abandonou o lar. Precisa usar para moradia própria ou da família e também não pode ter outro imóvel. Esse abandono do lar, o que significa exatamente aqui? Não é só sair de casa, né? Não. O STJ interpreta esse abandono mais como um descumprimento voluntário dos deveres conjugais, sabe? Tipo, deixar a família sem assistência. Não é a simples saída física, especialmente se for motivada, por exemplo, por violência doméstica. Tem que analisar o contexto. Entendi. É uma situação bem delicada. E aquela figura que chamam de desapropriação judicial ou usucapião onerosa, do 1228, parágrafos 4º e 5º. Como ela se encaixa nisso tudo? Essa é uma figura híbrida bem polêmica na doutrina. Ela se aplica a posses de áreas extensas por um número considerável de pessoas, sabe, que exerceram essa posse por mais de 5 anos, de boa fé, e realizaram obras e serviços importantes no local. E qual a diferença principal? O diferencial é que o juiz, ao reconhecer essa situação, ele fixa uma indenização que os possuidores têm que pagar ao proprietário original. Por isso a discussão: é usucapião, que é modo originário e geralmente gratuito, ou é uma forma de desapropriação, já que tem indenização? Complicado. E o que a jurisprudência diz? Ou os enunciados? Os enunciados 308 e 311 das Jornadas de Direito Civil, JDC, tratam mais como uma forma de desapropriação mesmo. O importante para a prova é não confundir essa figura com a usucapião especial urbana coletiva, que está lá no Estatuto da Cidade. Ah, verdade. E qual a diferença-chave? A coletiva também envolve muitas pessoas, geralmente de baixa renda, em áreas urbanas maiores que 250 metros quadrados, mas ela não prevê indenização ao proprietário original. É uma usucapião típica, só que coletiva. A do Código Civil tem essa indenização. Ok, anotado. Além da usucapião, o material fala do registro e da accessão como formas de adquirir imóvel, o que a gente precisa destacar rapidamente. Bom, o registro é a forma derivada clássica, né? Transfere a propriedade, mas também transfere os ônus que já existiam sobre o imóvel, tipo uma hipoteca. É o principal modo de transmissão entre vivos. E a accessão? A accessão já é modo originário. É quando alguma coisa se incorpora ao bem principal, ao solo. O exemplo mais comum são as construções e plantações. A regra geral do artigo 1253 é que elas pertencem ao dono do solo. Mas atenção, essa presunção é relativa, admite prova em contrário. Presunção relativa. E tem aquela accessão inversa, né? Isso, a acessão inversa do parágrafo único do 1255. É uma situação interessante. Se alguém constrói de boa fé em terreno alheio e o valor da construção excede consideravelmente o valor do terreno invadido, essa pessoa pode adquirir a propriedade do solo desde que pague uma indenização fixada judicialmente. É o acessório puxando o principal, uma exceção à regra. Interessante mesmo. Mudando agora para bens móveis. A aquisição parece mais simples, muitas vezes só com a entrega, a tradição, né? Mas tem outras formas que o material cita. Ocupação, achado de tesouro. Algum ponto crítico aí? Sim, a tradição é a rainha dos móveis, mas essas outras formas também aparecem. Na ocupação, o ponto-chave é lembrar a diferença entre coisa sem dono, res nullius,
ou coisa abandonada, res derelicta, que podem ser ocupadas. Certo. E a coisa perdida, res desperdicta, essa não pode ser ocupada. Quem acha a coisa perdida tem o dever de restituir ao dono ou entregar à autoridade. E tem direito a uma recompensa, o achádego, que não pode ser inferior a 5% do valor do bem. Achádego, nome curioso. E o tesouro? No achado de tesouro, que é um depósito antigo de coisas preciosas, sem dono conhecido, as regras de divisão lá nos artigos 1264 a 1266 dependem. Se quem achou foi o dono do prédio, fica tudo para ele. Se foi outra pessoa autorizada, divide meio a meio. Se foi um terceiro não autorizado, aí complica. Entendi. E aquelas misturas de coisas, confusão, comistão? Ah, sim. Especificação é quando alguém transforma a matéria-prima alheia em espécie nova. Confusão é mistura de líquidos, comistão é de sólidos e adjunção é a justa posição de coisas. A definição de quem fica com o que nesses casos depende muito da boa-fé das partes e se dá para separar as coisas sem estragar. A lei traz as regras para cada situação. Muita regrinha específica. Tem que dar uma olhadinha. E, claro, não esquecer a tradição, que pode ser real, entrega física, simbólica, entrega das chaves, ou ficta, como no Constituto Possessório. E para fechar essa parte, o artigo 1275 lista as formas de perda da propriedade, alienação, renúncia, abandono, perecimento e desapropriação. Certo. Avançando no ponto 10, a gente chega nos direitos de vizinhança. São limitações legais à propriedade para garantir a convivência, né? E tem aquela natureza propter rem. Qual a maior armadilha aqui para as provas? A principal confusão, sem dúvida, é entre direitos de vizinhança e servidões. É clássico cair questão sobre isso. E qual a diferença fundamental para não errar? Direitos de vizinhança vêm da lei, são recíprocos entre os imóveis vizinhos, não precisam de registro para existir e visam evitar conflitos. Já servidões, geralmente, nascem de um acordo de vontade, um contrato, testamento, criam um ônus real sobre um prédio, o serviente, em favor de outro, o dominante. Não são necessariamente recíprocas e, para terem eficácia contra terceiros, precisam ser registradas no cartório de imóveis. O material até traz uma tabela comparando, né? Isso ajuda. Ajuda muito. Dentro da vizinhança, o uso anormal da propriedade, do artigo 1277, é super importante. O vizinho pode exigir o fim de interferências que sejam prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. Mas o que é anormal? A lei manda analisar a natureza da utilização, a localização do prédio e as normas que distribuem as edificações. É um conceito aberto que o juiz preenche no caso concreto, buscando um equilíbrio, né? Não é qualquer barulhinho que dá direito a reclamar. Faz sentido. E a passagem forçada do artigo 1285? Essa sempre me confunde. É direito de vizinhança ou servidão? É direito de vizinhança. Cai direto em prova. Ela assiste ao dono do imóvel que ficou encravado, ou seja, sem acesso à via pública, a uma nascente ou a um porto. Encravado. Ou, segundo o enunciado 88 das jornadas, mesmo que não esteja totalmente encravado, mas o acesso existente seja insuficiente, técnico ou economicamente inviável. Nesse caso, ele pode exigir do vizinho que lhe dê passagem, mas tem que pagar uma indenização. Ah, tem indenização. E a servidão de passagem? A servidão de passagem é diferente. Ela pode ser criada por acordo, mesmo que o imóvel não esteja encravado, só por conveniência ou utilidade para o prédio dominante. E aí precisa de registro. A passagem forçada é um direito legal para resolver o problema do encravamento. Entendi a diferença agora. Vizinhança e lei e necessidade. Servidão é acordo e utilidade e conveniência. Perfeito. Outros pontos rápidos de vizinhança são as regras sobre árvores limítrofes. Quem corta galho que invade, de quem são os frutos que caem, artigos 1282 a 1284, e o direito de tapagem, artigo 1297, que é o direito de cercar o imóvel e exigir que o vizinho contribua para a construção e conservação do muro ou cerca divisória. E o STJ falou sobre isso recentemente, né? Falou naquele RESP 2035-1008 de São Paulo. Confirmou que o vizinho que constrói o muro divisório sozinho tem sim direito a pedir reembolso da metade dos custos do outro vizinho, mesmo que não tenha tido um acordo prévio. Presume-se que o muro beneficia a ambos. Importante esse julgado. Falando em dividir propriedade ou compartilhar, isso nos leva ao condomínio.
O que é essencial saber sobre o condomínio edilício, que é tão comum hoje em dia? No edilício, o ponto central é entender essa estrutura dupla. Existem as partes que são de propriedade exclusiva, os apartamentos, as lojas, as vagas de garagem autônomas, e as partes que são de propriedade comum de todos os condôminos, o terreno, os corredores, elevadores, telhado, etc. E cada um tem uma fração ideal das partes comuns. Exatamente, cada unidade tem uma fração ideal nas partes comuns, que geralmente é proporcional à área da unidade exclusiva. E a vida em condomínio é regida pela convenção. O TJ diz que a convenção aprovada, mesmo que não registrada no cartório de registro de imóveis, ela tem validade para regular as relações entre os condôminos. O registro é mais para ter eficácia contra terceiros. Entendi. E os deveres dos condôminos? Principalmente aquela questão das despesas e do comportamento. Isso sempre dá problema, né? Dá muito problema e cai muito em prova. O dever principal é contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição contrária na convenção. E essa é uma obrigação propter rem. Propter rem, ou seja, acompanha a coisa. E isso tem uma consequência importante, né? Tem. Significa que o próprio imóvel responde pela dívida. Inclusive, o STJ entende que o bem de família pode sim ser penhorado para pagar a dívida condominial daquela unidade. Pesado isso. E os outros deveres? Bom, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, não alterar a forma e a cor da fachada e das partes externas, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, se é residencial não pode virar comércio, por exemplo, e, claro, não usar suas partes de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais possuidores ou aos bons costumes. E o tal do condômino antissocial, que acontece com eles? Se o condômino tiver um comportamento antissocial reiterado, que gera incompatibilidade de convivência, ele pode ser constrangido a pagar uma multa correspondente a até 10 vezes o valor da contribuição mensal. E o enunciado 508 das jornadas admite até mesmo a possibilidade de exclusão judicial desse condômino nocivo em casos extremos. Exclusão judicial. Ford. E tiveram mudanças recentes sobre assembleias e destinação, né? Tiveram. A Lei 14.309 de 2022 facilitou muito a realização de assembleias por meio eletrônico ou de forma híbrida. E a Lei 14.405, também de 2022, alterou o quórum para a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Passou a exigir a aprovação de 2/3 dos condôminos. Ótimo saber dessas atualizações. Bom, vencemos o ponto 10, entrando agora no ponto 11, temos outros direitos reais, começando pela propriedade fiduciária, que a gente vê muito em financiamento de carro, de imóvel. O que não pode passar batido aqui? Na propriedade fiduciária em garantia, o devedor, fiduciante, transfere a propriedade resolúvel da coisa para o credor, fiduciário. O ponto-chave, especialmente para imóveis, é que ela é regida por lei especial, a Lei 9.514 de 97. Certo. E o registro do contrato no cartório de registro de imóveis é essencial. O STJ já decidiu no RESP 1.835.598 que esse registro é que constitui a propriedade fiduciária. Antes do registro, é só um crédito. E aquela súmula 308 do STJ, que protege o comprador da hipoteca da construtora, se aplica aqui? Não. O STJ repacificou que a súmula 308 não se aplica à alienação fiduciária. A garantia fiduciária prevalece sobre o direito do adquirente que não quitou o financiamento. Importante essa diferença, e teve uma decisão recente do STF sobre isso, né? Teve sim, em dezembro de 2024, se não me engano. O STF validou a possibilidade de usar contrato particular, sem precisar de escritura pública, para constituir e registrar a alienação fiduciária de imóveis no âmbito do sistema financeiro imobiliário. Isso facilita bastante. Facilita mesmo. Agora, o direito de superfície. Qual a diferença fundamental para a antiga enfiteuse, que não existe mais para novas constituições? A superfície, que está lá nos artigos 1369 e seguintes do Código Civil e também no Estatuto da Cidade, permite que o proprietário conceda a outra pessoa, o superficiário, o direito de construir ou de plantar no seu terreno, por tempo determinado. O ponto central é a separação.
O dono do terreno continua dono do solo e o superficiário vira dono da construção ou da plantação. E a enfiteuse? A enfiteuse, que o Código de 2002 proibiu de criar novas, artigo 2038, era um direito real perpétuo e sempre oneroso, tinha o foro anual e o laudêmio na venda. A superfície, por sua vez, é essencialmente temporária. Pode até ter prazo indeterminado, mas não é perpétua. E pode ser gratuita ou onerosa. E precisa de registro. Sim, a superfície sobre imóvel exige escritura pública e registro no CRI. Outro ponto é que existe direito de preferência recíproco. Se o dono do solo for vender, tem que oferecer para o superficiário e vice-versa. Entendi. Já falamos um pouco de servidões quando diferenciamos da vizinhança, mas e o usufruto? O que é mais testado em provas sobre ele? Do usufruto, o examinador adora cobrar as características e a questão da extinção. Lembra do GUD da propriedade? No usufruto, o usufrutuário fica com o G e o U, gozar e usar, enquanto o dono, que vira nu proprietário, fica só com o R e o D, reaver e dispor da nua propriedade. Boa divisão. E as características cruciais? Primeiro, o direito de usufruto em si é inalienável. Ninguém pode vender o direito de ser usufrutuário. Mas o exercício do usufruto pode ser cedido, de graça ou cobrando por isso. Ah, entendi a diferença. O direito não vende, mas o uso pode ser alugado? Pessoa física dura no máximo até a morte dela. Não se transmite aos herdeiros. Isso cai muito. A morte do usufrutuário extingue o usufruto. Ok. E precisa de registro. Se for usufruto sobre imóvel, sim, precisa registrar no CRI para ter efeito erga omnes. Certo. E aquele direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, do artigo 1831 do Código? Isso é muito importante e cai bastante em família e sucessões. Ele garante ao cônjuge ou companheiro que sobreviveu o direito de continuar morando no imóvel que servia de residência para a família enquanto ele viver ou não constituir nova união ou casamento. Isso independe do regime de bens. Independe. Mesmo que o regime fosse separação total, mesmo que ele tenha outros bens, mesmo que tenha direito à herança em outros bens, se aquele era o único imóvel residencial da família a ser inventariado, ele tem o direito real de habitação sobre ele. O STJ protege muito esse direito. A finalidade é garantir a moradia, a dignidade da pessoa. Muito relevante mesmo. Chegando agora nos direitos reais de garantia. Penhor, hipoteca, anticrese. Qual é a lógica comum entre eles e as diferenças básicas para a gente fixar? A lógica comum é vincular um bem específico ao pagamento de uma dívida. Isso dá ao credor duas vantagens principais. A preferência, receber antes de outros credores, e a sequela, poder buscar o bem onde quer que ele esteja. Mas essa sequela tem exceções, como a súmula 308 do STJ para a hipoteca da construtora, né? Sim, já falamos dela, e tem a proibição do pacto comissório. Fundamental. O artigo 1428 proíbe a cláusula que autorize o credor a ficar com o bem dado em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Isso é para proteger o devedor. Mas atenção! O pacto marciano, que é diferente, tem sido admitido. Nele, as partes combinam que, em caso de inadimplência, o credor pode ficar com o bem, mas por um valor justo apurado na época e não o valor da dívida, e tem que devolver para o devedor qualquer quantia que sobrar. O enunciado 626 das jornadas diz que ele é válido, especialmente em relações empresariais paritárias. Interessante essa exceção. E as diferenças básicas entre os três? Basicamente, o objeto e a posse. O penhor geralmente recai sobre bem imóvel e exige a tradição, entrega da coisa para o credor ou depositário. A hipoteca recai, em regra, sobre bem imóvel e não exige tradição. O devedor continua com a posse, mas a garantia precisa ser registrada no CRI. A anticrese recai sobre imóvel frutífero e o credor recebe a posse para poder colher os frutos e abater o valor deles na dívida. Penhor é móvel plus tradição. Hipoteca é imóvel plus registro. Anticrese é imóvel plus posse plus frutos. Isso aí, de forma bem resumida. E a hipoteca ainda tem tipos: convencional, legal e judicial. Aquela que a sentença condenatória pode gerar, artigo 495 do CPC. E as causas de extinção da hipoteca estão no artigo 1499. Ótimo.
Para fechar os direitos reais, o caçula deles, o direito de laje. O que é o essencial aqui? O direito de laje foi introduzido pela Lei 13.465 de 2017, nos artigos 1510-A a E do Código Civil. Ele permite criar uma unidade imobiliária autônoma em cima, sobre elevação, ou embaixo, infraelevação de uma construção que já existe. Essa nova unidade tem matrícula própria no cartório. Uma matrícula própria. Então vira um imóvel separado. Exatamente. Mas o ponto nevrálgico que costuma ser cobrado é: o titular da laje não adquire uma fração ideal do terreno onde está a construção base, nem das áreas comuns dessa construção principal, a não ser que se combine o contrário expressamente. Ele é dono só da unidade dele, a laje. Ah, essa é a grande diferença para o condomínio edilício tradicional. Isso. No condomínio edilício, você é dono da sua unidade e de uma fração ideal do todo. Na laje, não necessariamente. Outros pontos. Os titulares da laje da construção base dividem as despesas comuns e têm direito de preferência recíproco se um deles for vender sua unidade. E dá para usucapir laje. O enunciado 627 das Jornadas de Direito Civil admite a usucapião do direito real de laje e, recentemente, a Lei 14.620 de 2023, do novo Minha Casa Minha Vida, incluiu expressamente a laje no rol de direitos reais do artigo 1225. Ufa! Vencemos os direitos reais, foi intenso. Mergulhando agora no ponto 12, direito de família. Um campo que mexe muito com a gente, né? E é guiado por princípios muito fortes, certo? Fortíssimos. E são eles que dão o tom de como interpretar as regras. A dignidade da pessoa humana é o grande guarda-chuva, a base de tudo. Sim, o princípio mor. Abaixo dela temos a solidariedade familiar, que impõe um dever de cuidado de assistência mútua entre os membros da família, a igualdade, que está lá na Constituição, artigo 226, sim sexto, igualdade total de direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade conjugal, e também igualdade entre os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, artigo 227, 5 sexto, proibindo qualquer discriminação. E a liberdade também é um princípio importante, né? Fundamental. É a liberdade de formar uma família, de escolher o tipo de entidade familiar, de se casar ou não, de se divorciar. O artigo 1513 do Código diz que é defeso a qualquer pessoa interferir na comunhão de vida instituída pela família. E, claro, não podemos esquecer o melhor interesse da criança e do adolescente, a proteção integral deles e também a proteção ao idoso. E a afetividade, ela aparece muito nos julgados, parece ganhar cada vez mais força. Com certeza, a afetividade deixou de ser só um sentimento e ganhou o status de valor jurídico. Ela é a base, por exemplo, da parentalidade socioafetiva. Como assim? Explica melhor. É aquela situação em que, apesar de não haver vínculo biológico, se estabelece uma relação de pai, mãe e filho baseada no afeto, no cuidado, na convivência, na posse do estado de filho, sabe? O direito reconhece esse vínculo como tão ou mais importante que o biológico em muitas situações. E isso tem impacto em quê na prática? Em tudo. Em ações de investigação ou negatória de paternidade, por exemplo. O STJ tem decisões que impedem o pai registral, que sempre tratou a criança como filho, de anular o registro depois de anos, mesmo com um DNA negativo, por causa da socioafetividade e da proibição do comportamento contraditório, o venire contra factum próprio. O material até cita um julgado que relativizou a paternidade registral por causa de abandono afetivo e material, mostrando a força desse princípio. É um campo em constante evolução. Realmente, muito dinâmico. Falando em formar família, vamos para o casamento. O que mudou de mais importante com a Emenda Constitucional 66 de 2010 e como ficou aquela questão da separação judicial? Basicamente acabou com duas coisas. A necessidade de separação judicial prévia por 1 ano ou separação de fato por 2 anos para poder pedir o divórcio e a discussão sobre culpa pelo fim do casamento para fins de dissolução do vínculo.
Então o divórcio ficou mais direto. Muito mais. Virou um direito potestativo. Basta a vontade de um dos cônjuges para pedir o divórcio sem precisar de prazo e sem precisar apontar um culpado. E a figura da separação judicial, ela sumiu do mapa? Uma opção para os casais que não queriam dissolver o vínculo matrimonial de imediato. Mas o STF finalmente pacificou a questão e entendeu que a emenda 66 suprimiu a separação judicial do ordenamento jurídico. O divórcio é incondicionado e ponto final. Então hoje, para terminar o casamento, é só divórcio. Exato. Pode ser o divórcio judicial, litigioso ou consensual, ou o divórcio extrajudicial feito em cartório. Esse extrajudicial da Lei 11.441 de 2007 é bem mais rápido, mas exige consenso entre o casal, ausência de filhos menores ou incapazes e assistência de um advogado. E teve uma novidade recente sobre divórcio em cartório, né? Teve. A Lei 14.713, de outubro de 2023, criou a possibilidade de averbação unilateral do divórcio ou da dissolução de união estável no cartório. Ainda precisa de regulamentação, mas a ideia é facilitar ainda mais quando não há acordo sobre partilha, por exemplo. Interessante. Agora, alimentos. Nossa, esse tema é recorrente e cheio de detalhes. O que é crucial lembrar para as provas? Alimentos é tema quente sempre. O fundamento principal é a dignidade da pessoa humana e o princípio da solidariedade familiar. A ideia é garantir que quem precisa tenha o mínimo para viver com dignidade. E quem pode pedir? E quem tem que pagar? Podem pedir parentes, cônjuges ou companheiros uns aos outros. A obrigação alimentar decorre do parentesco, do casamento ou da união estável. Os pressupostos para concessão estão lá no artigo 1695. O vínculo de parentesco ou conjugal convivencial, a necessidade de quem pede e a possibilidade financeira de quem vai pagar. O famoso binômio necessidade-possibilidade. Exato. Que a doutrina e a jurisprudência transformaram num trinômio, adicionando a proporcionalidade ou razoabilidade. Não basta precisar e o outro poder pagar. O valor tem que ser proporcional, razoável dentro daquele contexto. E as características dessa obrigação alimentar? O material lista várias. Quais as mais importantes? São muitas e são importantes. Destacaria: são irrenunciáveis, artigo 1707, ou seja, não dá para abrir mão do direito a alimentos futuros. São personalíssimos, em regra não se transmite aos herdeiros do devedor. O STJ confirmou isso recentemente no aginte no ARESP 2412253. Não passa para os herdeiros. A dívida existente até a morte passa para o espólio, mas a obrigação de pagar dali para frente não. Outra, o direito a alimentos não prescreve, mas a pretensão de cobrar as parcelas já vencidas e não pagas prescreve em 2 anos, artigo 206, segundo 5º do Código. E a súmula 621 do STJ diz que a decisão que fixa o major alimentos retroage à data da citação. 2 anos para cobrar o atrasado? E tem mais. Sim, são variáveis, podem ser revistos a qualquer tempo se mudar a situação financeira de quem paga ou de quem recebe, artigo 1699. E a maioridade, 18 anos, não extingue automaticamente a obrigação em relação aos filhos, especialmente se eles estiverem estudando. É a súmula 358 do STJ. Precisa de decisão judicial para exonerar. Súmula 358 clássica. E os alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, mudou alguma coisa? Mudou a visão jurisprudencial. A regra geral hoje é que esses alimentos são transitórios, fixados por um prazo certo para ajudar o ex-parceiro a se reorganizar financeiramente e se reinserir no mercado de trabalho. A ideia é evitar a dependência eterna. Mas tem exceção, né? Tem, claro. Principalmente se o alimentando for idoso, tiver problemas de saúde ou se dedicou por muitos anos exclusivamente aos cuidados da família e dos filhos, ficando fora do mercado. Nesses casos, os alimentos podem ser por prazo indeterminado. Entendi. E além desses alimentos normais, para a subsistência, tem outros tipos, né? Tem. Temos os alimentos compensatórios, que não visam a subsistência, mas sim reequilibrar a situação financeira do ex-cônjuge ou companheiro que ficou em desvantagem econômica por causa da ruptura da relação.
E temos os alimentos gravídicos, da Lei 11.804 de 2008. Ah, os gravídicos. Como funcionam? São devidos pelo suposto pai à gestante para cobrir as despesas da gravidez, médico, exames, alimentação especial. Bastam indícios de paternidade para fixar. E o mais importante, após o nascimento com vida da criança, esses alimentos gravídicos são convertidos automaticamente em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes peça a revisão. Conversão automática, isso é prático. Mudando para filiação, a investigação de paternidade é o carro-chefe, né? Sem dúvida. A ação de investigação de paternidade é imprescritível, ou seja, pode ser proposta a qualquer tempo. Súmula 149 do STF. E a recusa do suposto pai em fazer o exame de DNA gera uma presunção relativa de paternidade. É a súmula 301 do STJ. Presunção relativa, quer dizer que ele ainda pode provar que não é o pai por outros meios? Exato, mas fica bem difícil. E a sentença que reconhece a paternidade tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da concepção para todos os efeitos, inclusive sucessórios. E se já houve uma ação antes, sem DNA e foi julgada improcedente? Acabou. Não necessariamente. O STF e o STJ admitem a relativização da coisa julgada nesses casos. Se a ação anterior não teve exame de DNA porque ele não estava disponível ou não foi feito, é possível propor uma nova ação para realizar o exame. Entendi. E a ação negatória? Aquela que o pai que registrou quer tirar o nome. Essa ação negatória de paternidade também é imprescritível, mas como a gente já falou, ela pode ser barrada se tiver se consolidado uma relação de paternidade socioafetiva entre o pai registral e a criança. O direito não pode ignorar o afeto construído. O afeto pesando de novo. E o poder familiar? O que mudou com a lei da alienação parental e as alterações mais recentes? O poder familiar é aquele conjunto de direitos e deveres que os pais têm em relação aos filhos menores, criar, educar, dirigir sua criação, etc. A Lei de Alienação Parental 12.31810 veio para coibir atos praticados por um dos genitores ou avós ou quem tem a guarda que tentem prejudicar o vínculo da criança com o outro genitor. A lei prevê várias sanções para quem pratica alienação. E as mudanças recentes? A Lei 14.713 de 2023 trouxe uma alteração importante no Código Civil. Estabeleceu que o risco de violência doméstica ou familiar é um motivo que impede a aplicação da guarda compartilhada. Nesses casos, a guarda tende a ser unilateral daquele genitor que não oferece risco. Proteção importante. Muito. E o STJ também tem decisões relevantes, como uma que afastou a perda do poder familiar de uma mãe que foi vítima de violência sexual e entregou o filho para adoção logo após o parto, buscando soluções que preservem os vínculos, como a multiparentalidade, que foi reconhecida pelo STF no RE 898-060. Multiparentalidade. Ter mais de um pai ou mãe no registro. Exatamente, reconhecer tanto o vínculo biológico quanto o socioafetivo, quando ambos existem e são importantes para a criança. Uau! O direito de família é mesmo muito dinâmico. Para a gente ir finalizando, regime de bens. Aquela súmula 377 do STF sobre a comunicação de bens na separação obrigatória ainda causa muita dúvida, né? Causa demais. Vamos esclarecer. A súmula 377 diz que, no regime da separação obrigatória de bens, aquela imposta pela lei, por exemplo, para maiores de 70 anos, ou para quem casa com causa suspensiva, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento ou da união estável. Parece simples, mas qual a polêmica? A polêmica era se essa comunicação era automática ou se precisava provar que houve esforço comum dos dois para adquirir o bem. O STJ bateu o martelo no ERESP 1623.858. É preciso comprovar o esforço comum para que o bem seja partilhado nesse regime. Não basta só ter sido adquirido durante a união. Ah, então não é automático. Tem que provar o esforço comum. Isso. E a súmula 655 do STJ veio para reforçar isso especificamente para a união estável da pessoa maior de 70 anos. Também exige prova do esforço comum para partilhar os bens adquiridos onerosamente. E isso é diferente da separação convencional, certo? Totalmente diferente.
A separação convencional é aquela que o casal escolhe por livre e espontânea vontade, fazendo um pacto antenupcial. Nesse regime, a separação de bens é total e absoluta. Cada um é dono do que é seu, antes e durante o casamento. E não se aplica a súmula 377. Não tem comunicação nenhuma, salva-se o pacto de ser algo diferente. Ok. Separação obrigatória, com súmula 377 plus prova do esforço, é diferente de separação convencional sem comunicação. Anotado. E só para lembrar, o regime legal supretório, se o casal não escolher nada, é o da comunhão parcial de bens. Nele, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Os bens que cada um já tinha antes ou recebeu por doação ou herança não entram na comunhão. Perfeito. Além desses pontos todos, os materiais destacam muito a importância de dominar súmulas e enunciados específicos, né? Com certeza. Para a prova da magistratura, isso é fundamental. Súmulas do STJ, como a 308, hipoteca da construtora, 332, nulidade da fiança sem outorga conjugal salvo na separação absoluta, 358, maioridade não exonera alimentos automaticamente, 621, retroatividade dos alimentos majorados à citação, 655, esforço comum na separação obrigatória do maior de 70. E as dos enunciados das jornadas. Também. Os enunciados do CJF são ótimos termômetros da interpretação doutrinária e jurisprudencial. Lembrar do 88, passagem forçada por acesso inadequado, 93, aplicação do Estatuto da Cidade à superfície, 95, dispensa registro para adjudicação compulsória do promitente comprador, 508, exclusão do condômino ente social, 626, validade do Pacto Marciano, 627, uso capião de laje. Enfim, dar uma boa revisada neles é tempo bem investido. Direitos reais em espécie, vizinhança, condomínio. E o essencial de família, casamento, união estável, alimentos, filiação, poder familiar e regimes de bens. Qual seria a grande mensagem para quem está nessa jornada de estudos? Olha, a mensagem principal é que o direito civil, especialmente o de família e os direitos reais, está muito vivo e em constante diálogo com a realidade social. Não basta decorar a lei, é preciso entender a lógica dos institutos, dominar a doutrina clássica, mas principalmente estar muito atualizado com a jurisprudência do STJ e do STF. Os materiais de estudo ajudam a direcionar, mas a leitura dos informativos e dos julgados relevantes é fundamental. E além do estudo técnico? Além disso, eu acho que vale a pena refletir sobre as tendências, sobre as tensões. Por exemplo, como esse princípio da afetividade que a gente tanto falou hoje continua a desafiar e a remodelar a aplicação das normas tradicionais do direito de família. Pensar em situações complexas como a multiparentalidade, as novas configurações familiares que a lei ainda não previu expressamente. Como o judiciário vai lidar com isso? Refletir sobre essas questões ajuda não só a resolver a prova, mas a formar a mentalidade de um futuro magistrado que vai aplicar esse direito no dia a dia. Uma excelente reflexão para a gente concluir nossa conversa. Agradecemos muito a companhia de todos e todas nesta análise aprofundada e desejamos força total aí nos estudos. Isso aí, pessoal. Foco e persistência. Até a próxima!